Ela era conhecida por milhares de pessoas. Sorria nas fotos. Inspirava seguidores. Postava sobre amor, rotina, felicidade. Mas naquela noite, nenhuma câmera estava ligada. Apenas um elevador. Um namorado. E minutos depois, ela estava desacordada no chão. O que aconteceu dentro daquele elevador mudou a vida dela para sempre. E o mais assustador: ninguém desconfiava de nada. Essa é a história de como uma influenciadora digital perdeu tudo. E mesmo assim, conseguiu recomeçar do zero. Tópico 1: A vida perfeita nas redes. Ela tinha uma vida que muita gente invejava. Item fotos em restaurantes. Item viagens ocasionais. Item parcerias com marcas. Item um relacionamento a dos sonhos. Nos vídeos, ele aparecia carinhoso. Nos comentários, as pessoas diziam: meta de relacionamento. Queria um namorado assim. Mas fora da câmera, as coisas eram diferentes. No começo eram só ciúmes. Depois vieram as críticas. Essa roupa não é apropriada. Você posta demais. Se expõe muito. Ela interpretava como cuidado. Ele chamava de amor. E assim, o controle começou. Tópico 2: Os primeiros sinais. Ela começou a se afastar de amigos. Parou de responder mensagens. Parou de sair sozinha. Parou de contar certas coisas. Porque sempre havia uma reação. Item cara fechada. Item silêncio punitivo. Item discussões longas. Nada físico ainda. Mas o psicológico já estava acontecendo. E quem está dentro? Quase nunca percebe. Narrador: tom reflexivo. Relacionamentos abusivos raramente começam com agressão. Eles começam com controle. Tópico 3: A noite que mudou tudo. Era para ser uma noite normal. Eles saíram para jantar. Algumas fotos. Alguns stories. Tudo parecia bem. Mas no caminho de volta, uma discussão começou. Motivo? Uma mensagem que ela recebeu no celular. Nada demais. Mas para ele, foi o suficiente. O clima ficou pesado. Eles entraram no elevador do prédio. Silêncio. A porta fechou. E ali, longe de qualquer testemunha, a discussão explodiu. Tópico 4: O que aconteceu no elevador? Segundo o relato dela, ele começou a gritar. Depois a acusar. Depois a ofender. Ela tentou sair. Mas o elevador estava em movimento. E então, veio a agressão. Um empurrão. Outro. Ela bateu contra a parede do elevador. Tentou se defender. Mas foi surpreendida. A última coisa que ela lembra é da visão ficando escura. E depois? Nada. Tópico 5: O despertar. Ela acordou no chão do elevador. Sozinha. Confusa. A porta abriu em um andar. Ela percebeu que estava tonta. Sem celular. Sem bolsa. Sem nada. Apenas com a roupa do corpo. E naquele momento, algo mudou dentro dela. O medo virou clareza. Tópico 6: A decisão mais difícil. Muitas vítimas voltam. Muitas perdoam. Muitas acreditam na mudança. Ela também pensou nisso. Mas algo pesou mais. Se eu ficar, e isso vai acontecer de novo. Ela saiu do prédio. Pediu ajuda. Ligou para uma amiga. E naquela mesma semana, fez a denúncia. Não foi fácil. Item vergonha. Item medo de julgamento. Item exposição pública.
Mas ela decidiu falar. Tópico 7. A exposição. Quando a história veio à tona, a internet explodiu. Alguns apoiaram. Outros duvidaram. Alguns culparam ela. Clássico. Por que não saiu antes? Tem certeza que foi isso mesmo? Mas ele parecia tão legal. Narrador. As pessoas julgam o que não vivem. Mas ela manteve a posição. E isso mudou tudo. Tópico 8. O recomeço. Ela perdeu seguidores. Perdeu contratos. Perdeu a vida perfeita. Mas ganhou algo maior. Liberdade. Começou terapia. Mudou de cidade. Recomeçou sua carreira. Dessa vez, falando sobre autoestima. Sobre limites. Sobre sinais de abuso. Ela transformou dor em voz. Tópico 9. O que ninguém vê. Nem todo relacionamento abusivo deixa marcas visíveis. Às vezes, é o silêncio. O medo. A manipulação. O controle. Que destroem alguém por dentro. E muitas pessoas estão vivendo isso agora. Em silêncio. Aquela noite no elevador poderia ter sido o fim da história dela. Mas foi o começo. O começo de uma vida onde ela escolheu a si mesma. Se você está em um relacionamento que machuca, peça ajuda. Fale com alguém. Você não está sozinho. E se essa história te fez refletir, compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar alguém sem nem saber.